Olá, bom dia pessoal do Estudar Mais. Vamos para mais um dia de aula remota, né? Hoje a aula é extremamente importante porque estamos à véspera do Proitec. Amanhã será o dia da prova do Proitec de vocês, de alguns. E para aqueles que não vão fazer a prova do Proitec, a aula também é importante porque é a nossa correção do simulado, tá certo? Então, a essas alturas, essas alturas, todos vocês aí creio que já foi lá na internet, já pegou o gabarito, já sabem mais ou menos quantas acertaram, mas na aula de hoje a gente não vai comentar com relação a esses acertos, esses pontos que observamos durante a aplicação do simulado, bem como o resultado, será conversado com vocês, se Deus quiser, na próxima aula de modo presencial. Tá? Vamos aproveitar nessa aula para corrigir as questões, resolver, né, as questões da prova. Algumas questões, com certeza, foram novidades para alguns, né? Como, por exemplo, a questão que envolvia lá sistema de numeração binário, né? E alguns conteúdos que também não foram trabalhados na parte de estatística, média aritmética ponderada, né? Mas que são conteúdos, como eu tinha falado na aula anterior, né? Que antecedia o simulado, que a gente ia cobrar conteúdos conforme o que já caiu em prova anterior do IF e que pode cair, inclusive, na prova do Proitec amanhã. Amanhã será mais uma oportunidade, né, para alguns de vocês aí, para focar, para se concentrar, para ficar muito tempo ali parado fazendo uma prova. Vocês perceberam, quem fez o simulado pela primeira vez, o quanto não é fácil, né? Essa questão de se controlar ali, ficar muito tempo lendo questões e tentando resolver. Então, assim, essas oportunidades, elas não medem somente o conhecimento em si de português, de matemática e da produção textual. Mede também o seu nível de estresse, o quanto você aguenta ficar ali se dedicando a resolver uma prova, tá? Então, assim, as questões, elas já estavam... esse meu slide que eu vou compartilhar com vocês, ele já estava pronto, que era exatamente para a nossa aula presencial, né, que eu ia projetar a resolução das questões. Então, assim, eu vou mostrando as soluções e vou detalhando, explicando aqueles conteúdos que a gente não viu e que possivelmente cairá na prova de amanhã. Eu vou fazer algum comentário, mas no decorrer do curso aí a gente vai se aprofundando nesses conteúdos que a gente ainda não viu no curso, tá certo? Então já vou compartilhar com vocês aqui. Opa, isso aí já seria... Pronto, ok? A primeira questão que dizia o seguinte, né? A gente tinha lá a imagem da Igreja Matriz, tá? E dizia, a figura 1 mostra a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição no município de Ceará-Mirim. Por suas dimensões, a matriz de Ceará-Mirim mede 260 palmos de comprimento, equivalente a 57,20 metros, e 107 palmos de largura, equivalente a 23,55 metros. A área aproximada equivale a... Tá? Aproveitando, antes de seguir adiante, talvez vocês estejam escutando algum barulho a mais. Eu estou fazendo essa aula aqui de casa. Então, se tiver algum barulho a mais, vocês escutem aí, porque o meu microfone, né, que vocês já viram em outras aulas, ele fica mais próximo da boca, ele capta menos os ruídos externos. Ele, não sei por que motivo, deu um probleminha aqui e eu não tive como utilizar hoje. Estou usando a captação do próprio notebook, tá certo? Então, eu espero que esteja tudo tranquilo aí, mas vocês podem ouvir um som a mais do que o que eu falo aqui. Não se estresse com isso. Então, vamos voltar para a questão aí, tá certo? Eu vou compartilhar a tela maior para vocês. Então, vamos lá. Como é que eu iria fazer isso aí? Primeira coisa, eu tenho que saber como é que calcula a área de um retângulo, tá certo? Então, a área de um retângulo ela é dada por base, né? Deixa eu dar um destaque nisso aqui. Ó. Isso aqui você vai para a prova amanhã, você tem que
Tem em mente isso aqui. A área de um retângulo é dado por base que multiplica a altura, né? Então, veja bem, ele quer a área aproximada e veja que nas alternativas aqui, todas estão em metros quadrados. Então, a unidade de medida que eu vou considerar para calcular essa área é em metros, né? Ele dá tanto em palmos como em metros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 57,20 e multiplicar por 23,55. Fazendo essa continha aqui, ó, 23,55 vezes 57,2, na multiplicação de números decimais, o que é que eu vou fazer? Esquece a vírgula temporariamente, multiplica como se fosse aqui 2.355 vezes 572, tá? Esquece a vírgula e faz a multiplicação. 2 vezes 5 dá 10, fica 0, sobe 1. 2 vezes 5, 10, com 11, sobe 1 de novo. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. E 2 vezes 2, 4. Agora, debaixo do 7, eu vou multiplicar mais uma vez. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 5, 35. Com 3, 38, sobe 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24, sobe 2. 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. Pronto. O 7 multipliquei por todo mundo. Agora, mais uma vez, eu vou multiplicar o 5 e colocar debaixo, começando debaixo do 5. É importante essa organização para você não errar essa multiplicação. Então, 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, subiu 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, sobe 1. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. E fiz essa soma, tá? 0, 1 mais 5, 6, 7 mais 8, 15, mais 5, 20, sobe 2, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 7, 17, sobe 1 para cá, ó. 1 mais 6, 7, 7 mais 7, 14, sobe 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, e aqui 1. Aí, agora que eu vou olhar, galera, para essa vírgula, as vírgulas, presta atenção. 23,55 eu tenho duas casas decimais, né? 2 números depois da vírgula. E 57,2 eu tenho um número depois da vírgula. Ou seja, no total eu tenho 3 casas decimais. Então eu vou começar, ó, da direita para a esquerda a contar. 1, 2, 3 números, 3 casas decimais. E coloco a vírgula aqui após o 7. Então, 1.347,06 metros quadrados. Uma vez que é metros vezes metro, dá metro quadrado. Né? Então, a alternativa correta aí será letra A. A questão número 22. Eita, já apareceu a resposta. Bom que vocês já viram aí o gabarito, letra C, 2 horas e 40 minutos. Né? Mas vamos ler a questão e por que é 2 horas e 40 minutos. Vamos ler juntos aí. Em uma empresa engarrafadora de sucos, 6 máquinas enchem 1.000 garrafas em 40 minutos. Se o número de máquinas for reduzido à metade, ou seja, vamos lá, eu tenho aqui 6 máquinas, as grandezas. Espero que vocês tenham reconhecido essa questão aqui como regra de 3 composta, porque nós já trabalhamos, né? Isso aqui no curso. Elas envasam 1.000 garrafas em 40 minutos. Estas são as grandezas. Tá? Agora, se o número de máquinas for reduzido à metade, ou seja, de 6 cair para 3, e a quantidade de garrafas a serem enchidas for dobrada, ou seja, multiplicada por 2, eu no lugar de 1.000 terei 2.000 garrafas, ele pergunta qual é o tempo necessário para essa tarefa. Tá? Então, já falei para vocês, regra de 3 composta. Vamos usar o método, tá, pessoal? O método da causa e do efeito. Dessas 3 grandezas, máquina, garrafas, né, para invasar as garrafas e tempo, qual dessas 3 é o efeito, é a consequência? Né? Claro que são as garrafas. Né? Então, eu tenho tantas máquinas trabalhando durante tanto tempo, elas vão invasar tantas garrafas. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o efeito será a produção de garrafas. Então, vamos lá.
causa e efeito, máquinas e tempo serão as causas e as garrafas serão efeito. Então, as causas eu multiplico em linha e multiplico cruzado com o efeito. Né? Observa aqui, ó, reduziu a metade a quantidade de máquinas e dobrou a quantidade de garrafas. Então, eu vou fazer 3 vezes x vezes 1.000, 3.000, igual a 6 vezes 40 vezes 2.000. Né? Então, eu vou ter 3.000 igual a 480.000. Então, quem será o x? X será 480.000 dividido por 3.000. Veja que aqui eu posso, né? Eu vou pegar minha canetinha aqui, ó. Aqui eu corto esses 3 zeros, vai passar dividindo com esses 3 zeros daqui, não, concorda? Então, x, aqui já está cortado aqui, eu cortei depois, né? X será igual a quê? 480 dividido por 3. Ora, 480 dividido por 3, tá aqui a continha aqui, ó. 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, 4 menos 3 dá 1, desce quem? O 8 desceu para cá. Ficou 18. 18 dividido por 3 deu 6. 6 vezes 3, 18. Zerou, né? Mas sobrou um zero aqui. Esse zero vem para onde? Para cá, ó. Então, 160. Opa, não tem alternativa. Então, qual será a resposta correta? Vou transformar aí 160 minutos. Né? Observa que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, 60 minutos, 120 minutos dá o quê? 2 horas. Então, 120 para 160 falta quanto? 40. Então, 2 horas e 40 minutos. Alternativa correta, a letra C, seria a questão número 22. Tá certo? Questão número 23. Opa, também já saiu a resposta aí, seria a correta, a letra A. Nós vamos verificar o porquê, né? O gráfico a seguir representa o consumo de água dos dias da semana, no mês de março, em uma instituição de ensino. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Com relação ao gráfico, afirma-se: o consumo de água de domingo a terça é o dobro do consumo de quinta a sábado. Tá certo? Então vamos lá. De segunda, cadê? O consumo de água de domingo a terça, então de domingo até terça, ele está dizendo que é o dobro de quinta a sábado. Então o que você ia fazer? Somar. No domingo, qual é o consumo? 10. No domingo. Na segunda, 20. Na terça, 30. Aí ele diz que esse consumo aqui é o dobro de quinta a sábado. Se você olhar, na quinta é 30, na sexta é 20 e no sábado é 10. Isso aqui são iguais, ao invés do dobro, como ele afirma aqui. Então essa questão, esse item 1 aí, ele é o quê? Ele é falso. Né? Na semana analisada, foram gastos 160 litros de água. O que é que você iria fazer, pessoal? O IEF adora questões disso aí, para você pegar, interpretar os dados e fazer essa conta. Você ia fazer o que aí era somar, né? Você iria aí era somar. Então, quando você somar esses gastos aqui, por exemplo, na quarta foi de quanto? Foi de 40, tá certo? Então, quando você somar isso aqui, você vai ver que o gasto aí realmente foi de 160 litros, tá certo? O item 3. As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Dá para a gente afirmar pelo gráfico que elas são diretamente proporcionais? Não, não é, pessoal? Olha o gráfico aqui. 1 hora ele sobe, depois ele desce. Tá certo? Então não dá para afirmar. Esse gráfico aqui, ele não diz que uma grandeza, que esse consumo aí, que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Lembrando aí, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando se uma aumenta, a outra necessariamente aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Tá certo? O que o comportamento do gráfico aí, ele não garante isso para a gente. Tá? E por fim, o último, né? No intervalo de quarta a sábado, o gráfico representa um comportamento
decrescente. Isso é verdade? É claro, né? Ó, observa aqui. Na quarta, 40. Na quinta, 30. Na sexta, 20. No sábado, 10. Isso aqui foi o quê? Decrescendo. Né? Então, de fato, a 3 não é verdade, a 4 é verdadeira. Então, a alternativa correta seria a letra A. Tá certo? Então, uma leiturazinha de gráfico, aposto, amanhã possivelmente, cairá uma interpretação de gráfico ou tabela. Tá bom? Me equivoquei, está colocando as respostas antes do cálculo, mas não tem problema, tá? Olha só, isso aqui, ó, é um conteúdozinho que é quase certo ano a ano, tá? Para não dizer que é certo, que eu não vi a prova, né? Então é quase certeza cair amanhã, tá? E na prova do exame de seleção é o que mostram as provas anteriores aí, sempre cai probabilidade, tá? Então vamos lá. Para conhecer melhor o aluno, uma escola solicita no ato da matrícula o preenchimento de um formulário em que ele informa, entre outros dados, a renda familiar. O quadro a seguir é a síntese da renda familiar dos alunos matriculados nessa escola em 2023. Escolhendo um aluno ao acaso, a probabilidade de ter renda familiar na faixa de 6 a 10 salários mínimos é aproximadamente de quantos por cento? Né? Então, veja, a probabilidade de ser de 6 a 10 salários mínimos, olha só, olhando para a nossa tabela, qual é o número de alunos que tem renda familiar de 6 a 10 salários mínimos? 93. Dentre um total de quantos alunos? Aí só é somar. Vamos lá, o que a gente precisa saber para amanhã é o quê? Tá aí a respostinha na tela aí, tá? Como é que eu calculo a probabilidade? A probabilidade de um determinado evento acontecer é a razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, aquilo que eu quero que aconteça, dividido por todas as possibilidades. Tá? Então, voltando aqui para a questão, quando eu somar isso aqui, né, já está feita a soma lá na página seguinte, isso aqui vai dar 850 estudantes. Então, quantos recebem de 6 a 10 salários mínimos? 93. Então, a probabilidade é o que eu quero, 93, dividido por 850. Professor, e agora, como é que isso aí fica em porcentagem? Vamos dividir. 93 por 850. Veja que 93 é pouco, então eu acrescento o zero para compensar 0, aqui embaixo. E aí eu tenho 930 por 850, vai dar 1. 1 vezes 850, 930 menos 850 sobra 80, tá? Aí eu coloco um zero. Não acrescenta mais nada, porque o zero e a vírgula eu já coloquei. Acontece que quando eu coloco um zero aqui, vou ficar com 800, que ainda é pouco para 850. Então, no lugar de acrescentar 1, eu tenho que acrescentar 2 zeros que não tinha, eu acrescentei. Então, como eu acrescentei 2 ao invés de 1, aí eu compenso colocando mais um zero aqui. Ah, então agora eu tenho 8.000 dividido por 850. Vai dar 9. 9 vezes 850, 7.650, sobra 350. É pouco, coloco um zero. 3.500, já dá para dividir 850, que dá 4. 4 vezes 850, 3.400, sobra 100. Ou seja, eu poderia acrescentar um zero de novo aqui e continuar essa divisão. Mas aqui já é suficiente para me ter uma noção, né, para me conseguir responder a questão. Ou seja, 93 dividido por 850 dá 0,1094. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Eu pego isso aqui e multiplico por 100. Então, vou pegar este valor aí, 0,1094, e multiplico por 100. Multiplicar por 100 é andar 2 casas decimais. Ó. 1, 2, a vírgula vem para cá, ou seja, 10,94%, como tinha marcado aqui a alternativa correta, a letra A. Tá? Questão certa, galera.
probabilidade, decore isso aí, anota aí. Número de casos favoráveis dividido por todas as possibilidades de acontecer determinado evento. Tá certo? Então, assim você vai conseguir calcular probabilidade. Vamos lá para a questão da prova, número 25. É uma questão que envolvia aí média aritmética ponderada, tá certo? Não falamos de média aritmética ainda, mas é uma questão possível de cair também, né? Ou a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada. Qual a diferença da média aritmética simples e média aritmética ponderada? Na média aritmética simples, eu vou simplesmente pegar o conjunto de números, a quantidade de números que eu somar, dividir por essa quantidade. É o que a gente faz na prática quando você vai calcular a sua média no final do ano. Você soma a nota do primeiro bimestre, mais o segundo bimestre, mais o terceiro bimestre, mais o quarto bimestre, e divide por quanto? Por 4, porque são 4 notas. Essa é uma média aritmética simples. Na questão que caiu no simulado, é uma média aritmética ponderada. Qual a diferença? Porque na média aritmética ponderada, eu tenho um peso para determinada nota. Esse peso ele é colocado, ele é dito no problema. De que forma eu vou calcular, vou fazer isso. E aí, como é que eu encontro, então, a média aritmética ponderada? Simples. Eu vou pegar o peso e multiplicar pelo valor, fazer esse somatório e, no final, dividir pela soma dos pesos. Como assim, professor? Vamos lá, vamos para a questão. Vamos ampliar aqui. Olha aí. Uma escola pública utiliza a média aritmética ponderada para calcular a média de aprovação dos seus alunos, que é 6. Essa é a média, tá? Os bimestres ímpares têm peso 2. E os pares têm peso 3. Ou seja, as notas dos bimestres ímpares, quais? Primeiro e terceiro bimestre, eu vou multiplicar por 2, tá? As notas dos segundo e quarto bimestre, eu vou multiplicar por 3. Tem peso 3. Caso não atinja a média, é permitido ao aluno fazer uma avaliação de recuperação. No quadro a seguir estão listadas as notas que uma aluna da escola tirou em matemática, língua portuguesa e geografia nos 4 bimestres em 2023. Então está aí o quadro, né, com as notas dessas alunas aí. E ele diz, considerando as notas apresentadas no quadro e o cálculo da média nessas disciplinas, é correto afirmar que esta aluna está... Vamos lá, vamos calcular essas médias. Então, primeiro de matemática. Então, como é que eu vou fazer com base nas notas que a gente viu lá? Aonde é bimestre ímpar, primeiro e terceiro bimestre, eu multiplico por 2. No segundo e no quarto bimestre, por 3. As notas tiradas foi 5 no primeiro, então 5 vezes 2, mais 6 no segundo, 6 vezes 3, mais 5,5 no terceiro, 5,5 vezes 2, mais 7 no quarto, 7 vezes 3. E divido por quanto? Pela soma desses pesos. 2 mais 3, mais 2, mais 3. Fazendo essa conta aí, ó, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 5,5, 11, 3 vezes 7, 21. Somando tudo isso aí dá 60, dividido por 10, que é esse somatório aqui, né? 60 dividido por 10, média 6. Então, uma coisa eu já posso dizer, ela está aprovada em matemática. Então, se tiver aqui recuperação em matemática, então eu já elimino. Matemática eu já sei que está aprovada. Então, a letra C aqui, ó, que diz que está em recuperação em matemática, já não vai ser. Se possivelmente eu precisar de chutar lá na frente, eu já sei que a letra C eu descarto. Tá? Vamos lá. O próximo, português. Mesmo jeito. Primeiro bimestre, tirou 6, multiplica por 2. Segundo bimestre, tirou 5, multiplica por 3. Terceiro bimestre, tirou 7, multiplica por 2. Quarto bimestre, tirou 5,5, multiplica por 3. Fazendo essa continha aqui, 12 mais 15 mais 14 mais 16,5, dividido por 10, mesma coisa, tá? Então, dá 57,5 dividido por 10. Então, chega à conclusão que a média em português foi 5,75. Então, está em recuperação em língua portuguesa. Então, aprovado em matemática
e língua portuguesa, então letra A eu já descarto, porque ela está em recuperação em língua portuguesa. Tá? Letra B, em recuperação em geografia e aprovada em matemática. Não dá para garantir, geografia a gente ainda não sabe, então pode ser a B. Letra C, em recuperação em matemática, não, então letra C já descartamos A e C, já descartamos, caiu fora, né? Aprovada em matemática e geografia, ainda não sabemos geografia, e em recuperação em língua portuguesa. Então pode ser a B e pode ser a D. Agora é só fazer a conta em geografia. Vamos lá. Geografia, 4,5 vezes 2, 7 vezes 3, 4 vezes 2, 8 vezes 3. 9 mais 21 mais 8 mais 24, isso aqui dá 62 dividido por 10, 6,2. Então ela foi aprovada em matemática, em geografia e recuperação em língua portuguesa. Alternativa correta, letra D. Tá? Então, média ponderada é uma questãozinha que se cair na prova amanhã e nas próximas, no nosso próximo simulado, né? No exame, eu acho que não tem muita dificuldade. É isso aí, basicamente, média simples, divide pela quantidade de números que você está somando. Tá? Média ponderada, você multiplica os pesos e divide pelo somatório dos pesos, tá certo? Vamos lá. Questão número 26. Essa daí é a questão que envolve a transformar um número em base 2. Tá? Um número, nosso sistema de numeração decimal já trabalhamos, mas não trabalhamos ainda no sistema de numeração binário, né? O que é o sistema de numeração binário, tá, pessoal? O nosso sistema de numeração é decimal, pois nós temos 10 algarismos que compõem os números, de 0 a 9. No sistema de numeração binário, a gente escreve todo o número do nosso sistema de numeração decimal, ele é representado apenas com 2 algarismos, o 0 e o 1. E aí, como é que eu transformo, tá certo? Veja bem, quando você faz uma divisão, o sistema ele é o quê? Binário, base 2, tá certo? Então você resolve dividindo esse número, seja ele qual for, por 2. E quando você faz uma divisão de um número por 2, observa comigo, se eu pegar um número par e dividir por 2, o resultado dessa divisão vai deixar resto 0. Todo número par é divisível por 2. Então o resto da divisão será sempre 0. Se eu pegar um número ímpar e dividir por 2, o resto dessa divisão vai ser sempre quanto? 1. Então, eu vou fazendo essa divisão até que o meu quociente, o quociente da minha divisão, seja 1. E a partir daí, para transformar, eu vou pegar esse último quociente e os restos que veio em toda a divisão. Vamos lá, para o problema que fica melhor de entender o que eu estou falando aqui. Vamos lá, olha só. Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Aqui a fonte, né, o dia do acesso. O ano de 1888, em número binário, será escrito como? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair dividindo esse número 1888 que está feito aí. Né? Já está transformado, não vou explicar como é que funciona. Veja bem, 1888 é um número par. Quando eu divido por 2, deu 944, deixa resto quanto? 0. Agora eu vou dividir o 944. Veja que eu vou dividindo até que o meu quociente aqui no final seja 1. Enquanto não, eu vou dividindo. 944 dividido por 2 vai dar 472. 472 vezes 2, 944, deixa resto o quê? 0. 472 é par. Dividindo por 2, a divisão é exata, dá 236, e deixa resto 0. 236 dividido por 2 dá 118. 118 vezes 2 dá 236, deixa resto 0. 118 dividido por 2 vai dar 59. 59 vezes 2, 118, resto 0. Observa que 59 agora é ímpar. 59 dividido por 2 vai dar 29. 29 vezes 2 dá 58.
59 menos 58 deixa resto quanto? 1. 29 dividido por 2 dá 14. 14 vezes 2 dá 28. 29 menos 28 dá quanto? 1. Veja, quando o número é ímpar, o resto é 1. Quando o número é par, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14, resto 0. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, deixa resto 1. 3 dividido por 2 dá 1. Olha aí, então vou parar aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Pronto, cheguei no último quociente. Agora eu vou pegar do último quociente que deu 1 e sair juntando com os demais restos que eu obtive. Veja que os restos serão sempre 0 e 1. Então, 1, 1, 1, ó. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui ele na letra B. Eu boto entre parênteses, esse 2 embaixo quer dizer que é para expressar que esse número ele está escrito no sistema de numeração binário. Isso é um número binário. Está na base 2. Tranquilo? Não tem dificuldade. Claro, acredito que todos vocês, nenhum tenham estudado isso aí antes, a menos que fez algum curso, algo nesse sentido. Mas, a partir de agora, caindo a questão dessa na prova de amanhã, ou no próximo simulado, ou no exame que vocês vão fazer, né, não terão dificuldades em responder. Tá? Então, vamos lá, para a próxima. Suponha que, por determinação de um juiz, 10 milhões em multas aplicadas aos acampamentos ilegais devam ser gastos na seguinte proporção. Vamos lá. 1/4 deverá ser destinado ao IBAMA. 2/5 do que sobrou à Polícia Federal. E o restante, à FUNAI. O valor repassado à FUNAI foi de... Vamos aumentar aqui. Questão que envolve o quê? Frações. Então, veja. Já está a respostinha aqui, né? Vamos lá. Total são 10 milhões. O IBAMA é 1/4. O que é 1/4? 1/4. Só um minutinho, dar uma carga aqui no meu notebook aqui. Que está querendo arriar. Descarrei. Só um minutinho. Pronto, bora lá. Então, 1/4 vezes 10, 10 vezes 1 dá 10, 10 dividido por 4, 2 milhões e meio para o IBAMA. Polícia Federal, 2/5, 2 sobre 5 vezes 7,5. Então, 7,5 vezes 2 dá 15. 15 dividido por 5, 3 milhões. E aí ele diz o seguinte, ó. 2/5 do que sobrou à Polícia Federal. Por que 7,5? Né? Por que 7,5? Porque ele não tinha 10 milhões? Ele não tinha 10 milhões inicialmente? Aqui, ó. Quando ele tirou do IBAMA, ele gastou 2,5 com o IBAMA. Tá certo? Então, sobrou aqui quanto? 10 menos 2,5, 7,5. Por isso que eu tirei 2/5 de 7,5. Então, mais uma vez, 7,5 vezes 2 dá 15, 15 dividido por 5 deu 3 milhões para a Polícia Federal. E aí, o restante foi a FUNAI. Então, o valor repassado à FUNAI foi quanto? 10, menos 2,5 para o IBAMA, menos 3 para a Polícia Federal, 4 milhões e meio. Tá? Uma questãozinha envolvendo frações, multiplicação de frações. Questão número 28. Na última eleição, essa questão aqui, vou até aparecer aqui, porque é uma questão que já trabalhamos no curso isso aqui recentemente. Espero que todos tenham identificado ao fazer a leitura. Mas vamos lá.
Na última eleição, 3 partidos políticos, A, B e C, tiveram direito por dia, respectivamente, essa palavrinha aqui sempre aparece, respectivamente quer dizer nesta ordem, né? 120 segundos, 144 segundos e 168 segundos. Ou seja, A teve 120, B teve 144 e C teve 168. Segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo, olha as palavrinhas-chave que eu já orientei, ó. E o maior possível. A soma do número de aparições diárias dos partidos na TV foi, isso é uma questão que envolve o quê? Maior possível, mesma quantidade. Isso é uma questão que envolve máximo divisor comum. Então, eu vou calcular aqui o MDC de 120, 144 e 168. Como é que eu calculo? Vou dividindo aqui até quanto dá para dividir os 3. Por exemplo, todos os 3 aqui dá por 2? Dá, são números pares. Todo número par dá por 2. 120 por 2 dá 60, 144 por 2, 72, 168 por 2 dá 84. Ainda dá por 2? Dá, vou continuar. 60 por 2 dá 30, 72 por 2 dá 36, 84 por 2 dá 42. Ainda são pares, e vou continuar por 2. 30 por 2 dá 15, aumentar aqui, né? 30 por 2 dá 15, 36 por 2 dá 18, 42 por 2 dá 21. Não dá mais por 2, por quê? O 18 dá, mas como 15 e 21 não dá por 2, então parou. Vou tentar agora por 3. É possível? É, porque a soma dos algarismos aqui, todos são dividíveis por 3. Né? 15 dividido por 3 dá 5. 18 por 3 dá 6. 21 por 3 dá 7. Então, 5, 6 e 7 são números consecutivos, são chamados números primos entre si. Então, não dá mais para dividir. Não existe um número natural que dê para dividir esses 3 ao mesmo tempo. Então, parou aqui. Então, quem vai ser o MDC? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a pergunta foi a seguinte. Cuidado. A soma do número de aparições diárias. Então, o que é que isso quer dizer? O que é que esses números estão dizendo para a gente aqui? Vou até pegar a canetinha. O que é que esses números estão dizendo para a gente? Que todos eles tiveram as suas aparições em tempo de 24 segundos, cada aparição. Então, o partido A, vou chamar aqui de A, B e C. O partido A teve 5 aparições de 24 segundos. O partido B teve 6 aparições de 24 segundos. E o partido C teve 7 aparições de 24 segundos. A soma do número de aparições diárias foi o quê? 5 mais 6 mais 7, que é igual a 18 aparições. Então, questão de MDC. Tá? Então, assim, espero que no dia lá vocês tenham percebido que essa era uma questão que envolvia máximo divisor comum, porque já trabalhamos, fizemos várias questões, tanto de MMC como de MDC. Mas vamos para frente. Questão 29. Em um boleto bancário no valor de R$ 1.200, havia a seguinte instrução. Após o vencimento, será cobrado multa de 2%, acrescido de 0,5% de juros ao dia. Não receber após 10 dias de vencido. A pessoa pagou este boleto com 8 dias de atraso. Então, o valor final pago foi de... Então, veja bem. O boleto era 1.200, a multa de 2%, a taxa de 0,5% ao dia e o prazo é de 8 dias. Veja que a taxa está em dias e o prazo está em dias. Nós vamos ainda trabalhar essa parte de matemática financeira, tá? Mas era uma questão que dava para fazer mesmo assim, porque a taxa e o período eles estão equivalentes. Que não poderia, por exemplo, eu teria que fazer uma transformação se eu tivesse a taxa em mês e o período em dias, né? Ou vice-versa. O período fosse em meses e a taxa em dia. Então, eu tenho que fazer uma equivalência, fazer uma transformação e mais à frente a gente vai
trabalhar isso no curso, tá certo? Mas aqui dava para fazer tranquilo, mesmo sem ter estudado a parte específica de juros, matemática financeira, daria para fazer. Vamos voltar lá. Ó, então, como é que eu vou fazer isso aqui? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, de 1.200. Então, 2% vezes 1.200, corta 0 com 0 aqui, ó. 12 vezes 2, 24, dividido por 1, 24. Essa formulazinha aqui é importantíssima para levar amanhã, tá? Em juros simples, os juros é capital. C quer dizer o capital, que é o valor que eu estou pegando emprestado, tá? Ou que eu estou emprestando, é o valor inicial. I é a taxa. Isso aqui, esse C é capital. Esse I é a taxa, né? E esse N, ou T, como você queira chamar, é o tempo, é o prazo. Então, os juros ele é calculado simples assim, capital vezes taxa vezes o tempo. Então, os juros foi de quanto? 1.200 vezes 0,5% ao dia, tá? Vezes 8 dias, que foi o tempo que ele passou para pagar. Então, vai ser, corta 0, 2 zero em cima com 2 zero embaixo. 12 vezes meio vai dar 6. 6 vezes 8, 48, esse é o valor dos juros cobrados. Então, o valor final pago foi de quanto? 1.200, que é o valor do boleto, mais 48 de juros, mais R$24 de multa. Tá? Então, o capital, vamos chamar assim, tá? Aqui juros e aqui a multa. Somando tudo aqui, R$1.272, alternativa correta, letra D. Tá certo? Vamos lá para dar tempo aqui, fazer mais um aqui, vamos agilizar. Olha só, questão legal, não trabalhamos ainda a parte de geometria, mas uma questão que envolve perímetro, tá? Só lembrando aí, o que seria perímetro, né? Tá aqui, ó. Nem li a questão ainda, mas já sei que se refere a perímetro. Só fazer um comentário rápido aqui. O que é um perímetro? O perímetro é uma medida linear, uma medida de comprimento. Mas comprimento de quê? O perímetro de uma figura é a soma de todas as suas arestas laterais, ou seja, de todos os lados. Tá certo? Então, independente da figura, o perímetro dela, né, será a soma de todos os lados. Então, não esqueça isso. Não confundir perímetro com área. Quando eu calculo área, eu estou calculando espaço. Quando eu calculo perímetro, é uma medida linear. Tanto que área é dada em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, uma unidade quadrada. Perímetro é uma medida linear. Metro, centímetro, tá certo? Decímetro, qualquer outra medida. Então, analise a figura seguinte. Estava essa figurinha aí para vocês. Suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma da figura acima e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas variáveis x, y e z. A expressão algébrica, olha lá, lembra na aula passada que eu, online, né, que eu até falei sobre o edital, né, tá lá no edital, expressão algébrica, tá? Uso de perímetro, tá no edital, pode cair, tá certo? Então, nada mais do que somar isso aí. Tá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é somar. Vamos lá. Deixa eu. X mais x mais x, 3x. 3x, então já eliminaria a letra A. Tá? Vamos lá. Y mais y, 2y, mais 2y, 4y. Aonde não tem 4y já eliminaria e já chegaria a solução que era a letra D. Mas só para confirmar, Z mais Z, 2Z. Tá? Lembrando, gente, eu só posso somar letras iguais. Eu não poderia, por exemplo, somar, não confunda x mais y mais z dá x, y, z. Não. X com x, y com y, z com z. Tá certo? Vamos lá. Questão número 31. Os alunos do curso técnico em edificações no IFRN, após uma aula sobre extintores, visitaram algumas empresas
para auxiliar no uso adequado dos produtos. Souberam que num depósito existem 24 extintores de incêndio de espuma química e de dióxido de carbono. Sabendo que o número de extintores de dióxido de carbono é o triplo do número de extintores de espuma química, conclui-se que o número de extintores de espuma química existente nesse depósito é, veja bem, vamos chamar espuma química de E e dióxido de carbono de D. Eu tenho um total de 24 extintores. Isso é uma questãozinha aí, gente, que envolve sistema de equação. Tá? Também está no edital, tá certo? Que, teoricamente, vocês já estudaram no equação do primeiro grau, sistema de equação do 7º ano. Talvez, por algum motivo, alguém não tenha estudado, não trabalhando no curso. Vamos aprofundar mais à frente, né? Esse é um conteúdo que, assim, não cai tanto, mas está no edital, pode cair, então vamos estudar. Mas também não tem mistério, tá? Vamos tentar entender o que é que eu fiz aqui. Olha só. Observa aqui. O número do extintor de espuma química mais o de dióxido é um total de 24 extintores, é o que tem. E ele diz para a gente que o número de extintor de dióxido de carbono é o triplo. Quando ele diz é o triplo, ou seja, é igual a 3 vezes o número de espuma química, ou seja, D é igual a 3 vezes E. Pergunta: conclui-se que o número de extintores de espuma química existente no depósito, ele quer saber o valor de E, né? Quanto é que será? Ora, eu vou substituir D, esse D aqui, ó, eu não tenho que E mais D é igual a 24, então eu vou substituir D por 3E. Por quê? D não é igual a 3E? Então, esse D não é igual a esse? Então, no lugar de D aqui em cima, eu vou escrever 3E. Tá certo? Então, eu vou ter que E mais 3E igual a 24. E mais 3E dá o quê? 4E. 4E igual a 24. Então, E é igual a 24 dividido por 4, ou seja, o número de extintores de espuma química é igual a 6, alternativa correta, letra C. Tranquilo? Vamos lá, tentar fazer mais um aí. GPS, Sistema de Posicionamento Global, é o sistema de navegação por satélite mais popular do mundo, que é um sistema por satélite utilizado para localização da superfície terrestre. O sistema cartesiano da figura 1, tá aqui ela, figura 1, representa o esboço de um sistema de posicionamento mais simples do que o GPS, com escala em quilômetro, está dado em quilômetro. Suponha que um jovem precisou se deslocar o equivalente à distância entre os pontos A e B. Então, ele precisou se deslocar do ponto A até o ponto B, tá? Como está aqui na figura. Então, considerando esse jovem aproximadamente andou, ou seja, quando ele fala aproximadamente, um valor não exato que nós vamos encontrar. Então, como é que eu faço isso aí? Veja que isso aqui é uma malha quadriculada. E se eu olhar para cá, cada pedacinho desse aqui, essa malha aqui, ela tem uma unidade, né? Que ele está dizendo que é em quilômetro, tem 1 quilômetro de distância. Então, vamos lá, deixa eu trazer essa figura e melhorar ela aqui. Olha só, cada quadradinho desse aqui não vale 1, eu formei aqui um triângulo de que tipo? Retângulo, porque essas malhinhas são quadriculadas, então esses ângulos aqui são de 90 graus. Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é que eu fiz um triângulo retângulo? Porque eu quero a distância de A até B. Isso aqui no triângulo retângulo é o que nós chamamos de hipotenusa. Tá? Então, eu posso calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, sabendo a medida dos catetos, aplicando o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras, que é importante, eu vou relembrar aqui, colocar. Vou até destacar de outra cor aqui, ó. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Tá? Isso aqui é importantíssimo, saber disso aqui. Mas quando é que eu posso usar isso aí? Somente em triângulos retângulos. Tá?
E esse A não é qualquer lado, não. Esse A é a hipotenusa, é o maior lado. É quem está na frente do maior ângulo, do ângulo de 90 graus. Então, sabendo disso, fiz isso aqui, ó. No lugar de A aqui está um D, no lugar de B e C é 6. Então, D ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado igual 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 6 ao quadrado, 36. Então, D ao quadrado igual a 72. D é igual a raiz quadrada de 72. E aí, veja bem, como é que eu achei que era 9,6? Está aqui a alternativa correta, a letra C. Veja bem, raiz quadrada de 72 ele não é um número que a gente chama de quadrado perfeito, ou seja, a raiz quadrada dele não é exata. Então, não tenho como ter a exatidão. O que é que eu faço? Eu penso em dois números quadrados perfeitos, um imediatamente antes de 72 e um imediatamente depois de 72. Tá? Antes de 72, quem é o quadrado perfeito mais próximo? 64. 64, a raiz quadrada dele é 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, já sei que é um número maior do que 8. E 81, o próximo quadrado perfeito depois de 72 é o 81. Porque 81 é resultado de 9 vezes 9. Tá? Então, 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 72, ele vai dar um valor entre 8 e 9. Está marcado errado aqui, eu estou vendo agora. Está 9,6, mas na verdade vai dar entre 8 e 9. A alternativa correta aí será qual? B de bola. Tá? Deixa eu voltar para a tela aqui para ajeitar. Ó, deixa eu apagar aqui. Está marcado errado como letra C. Né? A alternativa correta, na verdade, é a letra... minha canetinha roxa aqui. A alternativa correta é a letra B de bola. Mais uma vez, porque, professor, ele é um valor que eu não sei com exatidão, mas eu sei que ele é maior do que 8, e ele é um valor que ele é menor do que 9. Porque, veja, a raiz quadrada de 72, obrigatoriamente, ela é maior do que a de 64, e ela é menor do que a de 81. A alternativa correta é a letra B de bola. Tá certo? Questão 32B. Questão 33, será que vai dar tempo? Vamos lá, rapidão. Para incentivar a interação entre seus colaboradores e o acesso às redes sociais, a TAB Informática paga da internet do celular de seus funcionários de forma inversamente proporcional ao salário que o funcionário recebe. Sabendo que um funcionário que recebe R$ 720 de salário ganha da empresa R$ 90 para ajudar no pagamento da sua mensalidade, quem recebe um salário de 1.800 receberá um incentivo financeiro de... Veja bem, isso é uma questão que envolve o quê? Regra de 3, inversamente proporcional. Salário e ajuda. Quem tem um salário de 720 ganha 90, né? E quem tem um salário de 1.800 vai ganhar X. Se é inversamente já dito no problema, eu vou multiplicar o quê? Em linha. Então, 1.800 vezes X é igual a 720 vezes 90. 1.800x igual a 64.800. Então, X vai dar 64.800 dividido por 1.800. Corta os zeros. 648 dividido por 18 dá R$ 36. Esse será o incentivo financeiro. Veja, professor, como é que quem ganha mais recebe menos, porque é inversamente proporcional. Tá? Talvez alguém possa ter errado porque multiplicou em forma de X. Tem que ter cuidado, gente. Isso aqui a gente já falou bastante com relação à regra de 3, é simples? É. Mas eu preciso observar se as grandezas elas são diretas ou inversamente proporcionais. Nosso tempo está chegando ao fim, tá? As demais questões do gabarito, da 34 em diante, a gente vai... Opa, deixa eu aparecer aqui. As demais, da 34 em diante, a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? Creio que vocês já pegaram aí. E na próxima aula a gente vai mostrar quem se destacou nesse primeiro simulado, né? E vamos discutir as experiências que tiveram,
o que acharam com relação a isso aí pessoalmente, tá bom? Então, vocês vão ficar agora com a aula do professor Cláudio. E um grande abraço, até a nossa próxima aula. Boa prova amanhã, tá certo? Para todos que vão fazer ProITEC. E quem não for fazer o ProITEC amanhã, espera ser disponibilizada a prova, pega a prova, vamos comentar ela também, mas você pega logo a prova e tenta fazer, tenta corrigir, tenta responder. Tá certo, gente? Então, valeu, grande abraço, até a próxima.